Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos. Faz tempo que a gente não se fala aqui pelo YouTube, né? Hoje eu não estava me sentindo muito bem, estava indisposta, uma moleza. Então eu fiquei em casa, não fui ao culto e decidi fazer esse vídeo aqui com vocês. Vou falar sobre auras nesse vídeo, de um assunto em que várias pessoas do grupo Amáveis, quem tem MAVE, quem tem crises convulsivas, epilepsia, enxaqueca, às vezes me perguntam sobre o assunto. Eu vou falar sobre auras. Não é a aura chakra, os chakras, né? São auras neurológicas. A aura é um termo que associa, no caso, a sensações que antecedem enxaqueca e antecedem crises convulsivas. Eu vou falar algo muito importante aqui para vocês, tá certo? A aura, ela varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes nós podemos ter a mesma patologia, mas nós não teremos os mesmos sintomas. Mas é muito importante, como sempre eu falo, nós nos autoconhecermos. Você tem que se conhecer, porque vou trazer a minha experiência para vocês. Quando eu fiquei com a sequela das convulsões de crise de ausência, teve muitas vezes que eu passei mal com medo de passar mal. Eu tinha tanto medo de passar mal que eu passava mal. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Eu tinha auras e essas auras sempre vinham antes das crises. E o que acontece? Eu já sabia, né, aquela sensação. Não, mas qual a sensação que você tinha? Eu tinha uma dificuldade de falar. A minha língua enrolava, pesava. Eu tinha também sensação da visão turva, né? Eu tinha a sensação de distanciamento. Eu perdi a sensação, na verdade, do distanciamento. Eu ia pegar algo e eu não pegava. Quando eu notava que eu tinha esticado a mão para pegar e na minha mente eu estava no local certo, mas eu errava, aquilo já me dominava. Então isso me gerava um receio, um medo de que já era uma hora e eu ia passar mal. E eu passava mal. Por que é tão importante você conhecer as auras que você tem? Porque sempre serão muito semelhantes e elas vão sempre se repetir. Se você conhecer, você vai poder ignorá-las. Como foi que eu venci? Bem, eu caminhava e ao caminhar eu tinha a sensação que eu estava flutuando. Então, cada pisada minha era como se eu fosse cair em um buraco, em um abismo a qualquer momento. Eu olhava para o chão. Quando eu olhava para o chão, eu via os meus pés, mostrava para mim mesmo que eu estava pisando no chão. Eu tinha consciência disso, mas eu estava tendo uma aura, que era a sensação de flutuamento. Então, eu comecei a dominar isso. E eu dizia pra mim, quando eu comecei a controlar, né? Que antes eu não conseguia controlar, as emoções vinham me dominava, a descarga era gerada e eu passava mal. Tinha uma crise convulsiva e a crise de ausência em seguida. Hoje eu convivo com auras. Tenho auras esporadicamente, porém, hoje eu não sou mais dominada por elas.
Às vezes eu tenho uma aura, eu tenho um momento slow. Eu sei que tudo tá no movimento natural das coisas. Ou algo está veloz, porém eu vejo tudo em câmera lenta. Até mesmo a minha sensação, até mesmo eu falando, eu sei conscientemente que eu estou falando normalmente, mas a minha mente eu estou falando pausadamente. Isso é uma aura. A aura, ela é só sensações. Só que essas sensações podem nos dominar. E o problema está aí. O grande segredo está aí. O que eu quero passar para vocês? Antes de você ter uma crise de enxaqueca, você pode ter ver umas mosquinhas ou umas estrelinhas pretas. Você pode ter vertigem. Eu tenho uma aura que eu tenho, que é a perda da minha visão periférica. Começa com uma sombrazinha, é muito comum também em enxaqueca, para quem tem enxaqueca. E ela é bem pequena. Aí você coça o olho, continua lá. Você lava o olho, continua lá. Limpa o óculos, continua lá. Só que aí ela vai aumentando, 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 ao ponto de ficar uma sombra que impede a sua visão periférica. Você perde a visão periférica. Essa aura também é muito comum. Antes, ela me dava medo, me dominava e eu já ficava tensa. Minha glote já fechava. Automaticamente eu era dominado pelas minhas emoções e isso, o medo de passar mal, fazia eu passar mal. O que eu falo, o que eu quero compartilhar com vocês? Auras são sensações. Reconheça que sensações vocês têm em comum que acontece. Cara, eu já tive isso na enxaqueca passada. Caraca, eu tô percebendo que nas últimas crises que eu tive de convulsão, ou epilepsia, seja lá o que, eu tive isso. Eu tive um formigamentozinho na minha mão. Eu tive uma sensação da minha perna meio que tremer e eu olhar para ela e ela não está tremendo. Só que aí vai subindo essa sensação e domina você, né? Então, o que acontece? Você vai conhecer. Quando você conhece... Hoje eu tenho auras, gente. Eu tenho auras. É uma sequela que ficou em mim depois desse último sangramento de 2018. E eu tenho essas auras, só que eu aprendi a dominá-las. Eu ignoro. Eu falo, caraca, amor. Poxa, mãe. Ou se alguém da minha família estiver perto de mim, eu digo, acabei de ter uma aura. Quem já conhece o meu caso, e eu gosto muito de estudar e compartilhar com quem está à minha volta para eles estarem por dentro, eles falam, já passou? O meu esposo sempre tem o costume de falar isso. Ainda tá assistindo, amor? E ele nota quando a aura persiste, porque meio que eu fico meio tensa. Então, ele sempre fala, ainda tá sentindo? Aí eu tô, mas vai passar. Então, eu ignoro. Eu ignoro como? Eu me levanto. Eu ando na casa. Eu vou beber água. Eu faço um chazinho de camomila, que é algo que eu gosto muito. Então, eu vou mudando o foco, porque se eu ficar presa à aura, ela já é uma sensação desconfortável para quem sente. Eu vou me sentir mal. Automaticamente vai ter uma probabilidade de eu abrir uma porta aí para que eu seja talvez dominada ao ponto de passar mal. Então, a dica que eu dou a vocês é: busquem conhecer as sensações que vocês
sente antes. Acontece alguma coisa antes? Caraca, não, tu tá me falando isso agora e eu comecei a perceber que sempre antes de eu passar mal, minha boca fica seca, resseca. Eu sinto um formigamento nos meus dedos. Eu tenho uma sensação de tudo slow, né? Bem, câmera lenta, mas eu sei que as coisas não estão parando. Eu sei que tá tudo se movimentando naturalmente. E eu vim compartilhar com vocês nesse pequeno vídeo isso, gente, porque eu acredito que vai ajudar muito vocês. Hoje eu não estava muito disposta, estava meia mole, então não fui pro culto, mas senti de fazer esse vídeo aqui com vocês. Fazia tempo que eu não fazia nenhum vídeo aqui pro canal. E eu vou ler algo que eu acho muito importante, tá bom? Que fala assim, ó. Aura é um termo associado às sensações que antecedem convulsões ou crises de enxaqueca e que permitem ao paciente o conhecimento de sua iminência. Olha que interessante, se você começar a notar isso, você pode até começar a dominar ao ponto de não mais passar mal, porque você ignorou algo, você conseguiu. É lógico que tem momentos que não tem como você escapar, mas tem outros que dá para você desviar aí o foco, né? Essa é a nossa mente. Nossa mente, ela é incrível. Então, vale muito essa dica. Olha que interessante. Diz assim, ó, a aura corresponde a uma das etapas da cefaleia enxaquecosa clássica, corresponde ao período imediatamente posterior ao estágio inicial e anterior a uma dor de cabeça em si ou uma convulsão, certo? A aura tem duração típica de 1 hora, aqui diz 1 hora, tá? A fonte aqui que eu tô lendo para vocês é da Enciclopédia Livre, então, querendo ou não, eu não vou definir como 1 hora, varia muito de pessoas para pessoas. Tem auras minhas que são segundos, tem outras que demoram minutos. E teve uma aura que eu fiquei presa nela por 30 minutos e no total, né, eu lutando para que eu não fosse dominada e não tivesse convulsão. No caso, eu não tive a convulsão, mas fiquei presa na aura por 1 hora. Minha glote fechou, eu não falei mais. Eu via já tudo muito turvo. Eu já tinha aquela sensação realmente de que eu ia passar mal, ia ter uma convulsão. Meu olho esquerdo sempre é afetado, então ele já ficou, eu já perdi a visão periférica esquerda nesse dia. E foi interessante que eu pedi uma caneta e um papel ao Paulo para me escrever. E eu disse para ele, né, eu não consigo falar. E ele disse, não fala. E é muito importante quem está do seu lado também conhecer a sua questão e estar por dentro do seu problema. Por quê? Porque se eu fosse tentar falar, minha língua ia enrolar. Se eu tentasse falar, a probabilidade seria que a minha língua enrolasse e eu fizesse aquele som já da convulsão. Automaticamente ia encandear a descarga e eu ia passar mal. Então, com muita sabedoria, o Paulo disse, não fala. Fica em silêncio, fica aí, amor, tá tudo bem, eu tô aqui com você, calma. E ele do meu lado, porém eu já não via mais, eu via só o vulto, mas sabia que ele estava ali e tudo. E isso demorou cerca de 1 hora até depois eu ter a coragem de começar a voltar a falar.
Gente, tudo isso foi uma aura, tá? E eu não convulsionei. Fiquei guerreando ali, lutando, trabalhando. O Paulo direto falando comigo: eu tô com você, tô segurando seu braço esquerdo. Que o meu braço esquerdo nas auras muito tensa, era algo que eu tinha mais medo. Porque eu tinha às vezes auras de que ele tava subindo. E era só minha mente criando. Por conta que quando a gente tem a convulsão, é algo muito intenso que é registrado no nosso cérebro. Então isso fica na mente de uma forma muito intensa, ao ponto de você visualizar como se estivesse sendo real. Então ele segurava minha mão e dizia: olha, eu estou segurando sua mão esquerda está comigo. Como a direita eu domino e a esquerda eu não domino, isso me trazia segurança. Então, olha como é importante. Esse diálogo me trazia calmaria, porque eu sabia que ele estava segurando minha mão esquerda. E o meu medo seria do meu braço subir. Então, as auras, gente, são sensações diversas, diferentes demais de cada pessoa para pessoa. Nós podemos ter a mesma patologia. Você pode sofrer de enxaquecas com auras, outra pessoa ter enxaquecas com auras, você ter uma sensação diferente da outra pessoa. Eu sou uma pessoa com MAVE, tenho auras por conta da sequela que eu fiquei na última vez. Eu não tinha isso na minha vida, mas para a glória de Deus já faz 3 anos que eu não tenho mais nenhum tipo de crise convulsiva. Depois que eu passei a tomar o medicamento que deram, eu não falo de medicamento, porque medicamento apesar que o medicamento que eu tomo tem que ter receita, mas eu não digo nomes, porque nada melhor do que o médico para falar para você, tá bom? E indicar para você, mas foi com o tratamento medicamentoso que foi controlado a minha crise convulsiva. E muito importante, com a minha consciência, eu passei a analisar e ver, estudar que eu tinha essas sensações e chegou um momento em que eu falava que eu estava sentindo, uma aura, segundos depois eu passava mal. Então, quem estava do meu lado, minha família, sempre me ajudava. E eu sabia, até o momento que eu controlava, sempre que eu dizia, eu tô com aura, já chegava alguém perto de mim, ficava ali comigo e tudo. Só que, quando eu falava que tava me dominando por completo e que eu falava assim, eu vou passar mal. Era contado nos dedos os segundos, contava nos dedos. Eu passava realmente mal. Então vai aí a dica, tá bom, gente? Outra coisa, quando você estiver tendo uma crise convulsiva, aí para quem tem crise convulsiva, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você quer que eu fale sobre alguma outra coisa. Se você tem crise convulsiva, a gente reluta, e enquanto tá relutando, isso é um terror. Pode demorar segundos, mas para quem tá vivendo é uma eternidade. Então vai aí a dica, se entrega. Como assim, Naama? Cai para trás, já vai para a cama, cai para trás se for preciso. Não tenha medo, porque o seu corpo empurra, né? Você para trás. Então já deixe você cair. E o som, às vezes, pelo menos o som era algo que me apavorava muito. O som que saía de mim, minha glote fechava e saía um som, só o som, né? Um som fonético. Então, esse som eu ouvia porque eu não perdia os sentidos até eu ter a crise de ausência, que para mim era o momento que eu apagava, mas na verdade eu ficava sentada com os olhos abertos, desconectada momentaneamente. Aí depois eu faço outro vídeo explicando e contando aí como é que era, tá bom? Mas esse som, ele me apavorava. Ele me apavorava. Então, eu já... Chegou um período, porque foi um ano, né, gente? Eu tendo isso.
Então chegou um período em que eu já deixava eu cair mesmo. Eu não tinha medo, o Paulo ficava me segurando, né? Me levando devagarzinho pra cama. E o meu corpo indo. E eu já deixava mesmo eu passar mal. E eu sabia que eu não ia morrer. Eu deixava passar aquilo, eu liberava a descarga mesmo, deixava liberar, não ficava mais relutando. E depois, pronto, eu só falava, putz, grila. Quando eu retornava, passei mal de novo. Mas, às vezes, até no meio da peia, né? A gente apanha tanto que acaba aí adquirindo um pouco de experiência até com o que não é bom. Mas aí com a minha experiência eu posso compartilhar isso para vocês, tá bom? Auras são sensações que antecedem enxaqueca ou crises convulsivas. Busque se autoexaminar, se conhecer e ver se você tem auras, porque isso pode lhe ajudar muito. Você já pode ter uma aura, ali já tomar um medicamentozinho para evitar qualquer coisa ou avisar quem está à sua volta, para caso você tenha algo mais sério, a quem está à sua volta tá ciente e lhe ajudar. Tá bom, gente? Beijão, saudade, farei outros vídeos, tá?